Olha, é lei. Os filhos têm que dar suporte financeiro aos pais. Uma obrigação constitucional que garante o amparo aos pais na velhice, carência ou enfermidade. Mas e quando os filhos têm que arcar com imprevistos dos pais? Contas e dívidas que podem prejudicar a vida dos filhos e arruinar a relação familiar. É a ordem natural das coisas, ou pelo menos a ordem na maioria das famílias. Os pais cuidam, orientam e sustentam os filhos até que eles se tornem independentes. Mas há casos em que o caminho muda de rumo e acontece uma inversão de papéis. É quando os filhos, nem tão independentes financeiramente assim, passam a arcar com as contas dos pais. Em algumas famílias, perdas ou fatos inesperados fazem com que os filhos precisem assumir os gastos em casa. O último censo diz que 662 mil jovens entre 15 e 19 anos assumiram esse papel. Mas em outras situações, são dívidas inesperadas dos pais que precisam ser quitadas pelos descendentes. Quando os filhos são obrigados a pagar dívidas dos pais. E quando essas dívidas feitas pelos pais são recorrentes, os filhos também são responsáveis? Olha, a gente vai falar agora quando os filhos são obrigados a arcar com as dívidas dos pais. Esse é o tema do nosso Assunto em Debate. Você, assinante, está convidado a participar dessa nossa discussão. É só mandar perguntas e comentários para os nossos convidados aqui no Rio e em São Paulo. Nosso endereço está aí na sua tela, g1.com.br/globonews. Ou então você pode ligar. O número da nossa central de atendimento é 4002-2884 e o custo é de uma ligação local de qualquer lugar do país. A gente aguarda a sua participação. Manda sua pergunta, seu comentário a partir de agora. E nós convidamos duas pessoas para participar desse assunto no estúdio, aqui no Rio de Janeiro. A gente conversa com a advogada Bruna Rinaldi. Oi, tudo bem, Bruna? Bruna, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Lá em São Paulo, Ana. Aqui nós estamos com a psicóloga Marina Vasconcelos. Muito bom dia, Marina. Bom dia, Ana. E a gente começa com a Bruna. Bruna, os pais que não têm condições financeiras para o próprio sustento, eles podem pedir a ajuda para a justiça? Podem pedir pensão para os filhos na justiça? Pode sim. Pode parecer até estranho, né? Porque geralmente são os pais que sustentam os filhos. Mas essa obrigação, mais do que moral, é uma obrigação legal. A lei regula isso. Regulamenta que os filhos têm que sustentar os pais, caso não haja possibilidade financeira deles próprios sustentarem. Claro, se houver uma possibilidade, né, dos filhos fazerem isso também. Mas havendo essa necessidade, é obrigatório sim. A obrigação do pai sustentar um filho é uma obrigação de sustento. A obrigação de um filho sustentar um pai é uma obrigação solidária. Doutora Marina, minha pergunta é para você aí em São Paulo. Existe, claro, essa obrigação legal, existe a obrigação moral, existe a obrigação social e existe a obrigação da culpa, né? Porque muitos filhos se sentem realmente na necessidade de ter que cuidar dos pais. Mas a polêmica é quando, de uma certa forma, isso acaba sendo uma relação exploratória, vamos dizer assim. De pais, por exemplo, que exploram filhos quando eles são crianças ali para conseguir sustentar a casa e essa relação continua pela vida inteira. O peso da culpa é muito frequente nessas histórias também? Sim, quando a criança já cresce com essa responsabilidade, né? Você tem que sustentar pais que colocam filhos em faróis, né? Assim, mas não só isso, em várias outras situações onde a criança desde cedo tem que sustentar a casa, auxiliar no sustento, ela já cresce achando que isso é o certo, né? Se meu pai está falando isso, minha mãe está falando isso deve ser o que eu tenho que fazer. Então, muitas podem continuar a vida inteira com essa responsabilidade, achando que tem que sustentar os pais, sem questionar se isso é o correto ou não, se é o que deve ser feito. Infelizmente, vem uma culpa muito grande daqueles que não conseguem, né? Porque preciso sustentar meus pais, eles me dão a casa, me dão a comida, enfim, eles sentem que tem a necessidade. Agora, quando tem questão, pessoas que vêm com aparecem aquelas dívidas, né? Você tem que arcar com a minha dívida, aí é que é o problema. Porque uma coisa é você sustentar os pais, porque você tem uma retribuição do que eles fizeram para você, né? Então, meus pais me cuidaram, me deram condições de estudo, enfim, criaram. Chega uma hora que é normal a gente inverter essa relação e os filhos cuidaram dos pais, auxiliar, né? Quantos filhos que a gente vê que auxilia, ganha bem, se forma, enfim, e quer, até tem a vontade de auxiliar na casa com o sustento familiar, com prazer.
O problema é quando é obrigação. Aí é que entra a questão complicada. Quando fica, você tem que fazer isso porque você é obrigado a fazer, né? Então aí complica a situação. Bruna, Casos, por exemplo... Desculpa, doutora Marina, só queria aproveitar isso que a senhora estava falando da obrigação do sustento dos pais pelos filhos, porque os pais têm a obrigação de sustentar os filhos até os 18 anos ou até o fim da faculdade. Agora, no caso inverso, os filhos, eles têm prazo obrigatório para sustentar os pais? Não tem prazo obrigatório, porque geralmente os pais ou estão mais velhos e por isso ou estão enfermos, então não há esse prazo para um filho sustentar um pai. Existe sim um termo chamado alimentos transitórios, que um juiz pode determinar, que é o pai se colocar no mercado de trabalho e por um tempo determinado, 6 meses, 2 anos, que um juiz determine, o filho pagará esses alimentos aos pais. Ou até através de um acordo mesmo. Olha, vou me recolocar no mercado, demora uns 6 meses para conseguir isso. Então, esses alimentos são transitórios, mas não há um tempo determinado para o pagamento de filhos para o pai. Marina, e quando dizer não aqueles pais com comportamento um pouco juvenil, pais sem limites, que acabam gastando demais e comprometendo o orçamento dos filhos? Quando dizer não e como dizer não, né? Pois é, essa questão, né? É uma questão bastante delicada, porque esses pais precisam de limite, inverter os seus papéis, né? O pai que tem que colocar o limite, não, agora é o filho que coloca o limite nos pais. E quando tiver realmente, você vê que o pai está sendo irresponsável e está explorando o filho. Bom, eu não tenho que arcar com uma conta de cartão de crédito que ele está abusando, comprando um monte de coisa que não deveria, enfim. Quem sou eu para ficar julgando? Mas tem coisas que você vê que ele está abusando, que não é uma necessidade, né? Aí o filho tem que colocar um limite, sim. E aí é uma questão da justiça, não sei como lidaria com isso. Mas a questão emocional, né, ali... Você tem que colocar, bom, até aqui eu te ajudo, a partir daqui você está abusando, você está entrando numa questão, na minha situação financeira, inclusive, porque eu preciso me sustentar minha família, os meus gastos, e eu não tenho a obrigação de ficar sustentando as suas diversões, enfim. Tem certas coisas que é uma questão de bom senso, né? Então, nesses casos, como dizer? Óbvio, com jeito, né, com muito tato, mas tem situações onde a gente sabe que isso fica difícil, né? Aí vai ter discussões, né? Vão na justiça, o pai vai exigir. Então é uma situação bastante delicada. Tem que ser feito com bom senso. Bruna, a lei faz essa distinção entre quando é realmente uma necessidade ou quando ali está uma relação mais abusiva, até às vezes de comportamento juvenil, como a Ana Paula disse? Não é tão fácil um pai conseguir alimento de um filho. Precisa ser comprovado realmente, porque quando a situação é de pai para filho, é obrigação, né? Tem que sustentar, tem que educar, tem que dar educação para a criança sobreviver. A relação de um pai com o filho é diferente. O pai precisa realmente comprovar que há necessidade, ou até mesmo que o emprego que ele trabalha não está sustentando as próprias necessidades básicas. Então, assim, não é tão simples quanto possa parecer. É preciso provas para comprovar que a necessidade está grande, por isso há essa requisição para os alimentos de um filho. Bruna, a gente tem pergunta de assinante aqui, que já chegou para você, a gente vai ver aqui no telão. É a seguinte: em que momento essas dívidas deixam de ser uma opção e passam a ser uma obrigação legal dos filhos? É a pergunta do Cristiano. A obrigação de pagar alimentos para um pai, de um filho para um pai, ela é legal. Mas dívidas, se o pai faz dívidas... Se o pai faz dívidas, os filhos não têm que arcar com essas dívidas sozinhos. A não ser que o pai faça dívidas e faleça. Então, se eu for aberto o inventário, os credores vão se habilitar nesse inventário, como credor, para conseguir pegar uma parte do que foi deixado pelo falecido no inventário. Mas os filhos não têm obrigação de pagar dívidas dos pais. Não, isso não. Tem mais uma pergunta, então, no telão. Mais uma pergunta dos assinantes, de assinantes que estão mandando aqui pra gente. Daniel Silva faz a seguinte pergunta. Tenho 27 anos, ajudo meu pai desempregado há mais de 3 anos por causa do alcoolismo. Ele mora sozinho e não se firma em emprego algum. O que fazer? É a pergunta do Daniel. Bruna. Não tem muito o que fazer. O que você pode fazer, de repente, é tentar uma ajuda, se você tiver irmãos, tentar chamar um irmão a lead, né? Tentar chamar um irmão para te ajudar nessa possibilidade. Porque, às vezes, não só um filho tem a condição de ajudar, mas outros também têm. E se tiver insustentável, insuportável essa ajuda, não tem como ajudar, às vezes, né? Porque, às vezes, você entra com uma ação contra um filho e o filho mal consegue se sustentar, quiçá sustentar um pai. Aí o poder público vai ter que entrar para dar essa assistência. Doutora Marina, ajuda financeira que os filhos dão aos pais muda a relação afetiva entre pais e filhos? Pode haver
há um fortalecimento de laços ou o contrário? Pode abalar essa relação? Pode acontecer as duas coisas. Pode tanto o pai passar a respeitar mais o filho, porque ter orgulho do filho, olha só, o meu filho tá conseguindo me ajudar e até fala para os amigos, conta, olha, meu filho me ajuda, minha filha contribui com a minha casa, então, ter orgulho. Ou pode ter vergonha, esse pai pode se sentir envergonhado de, poxa vida, não estou dando conta, quem diria, né, que um dia meu filho fosse me sustentar, eu que tenho essa obrigação e é ele que está fazendo isso comigo. Então vai depender muito de cada pessoa, de como é o nível socioeconômico, cultural e emocional de cada pessoa e o que essa pessoa passou. Né? E como manter uma relação saudável numa situação dessas, de dependência dos pais pelos filhos? Pois é, de novo, é entender por que os pais estão precisando desse dinheiro. Às vezes, sei de situações onde o pai sempre teve muito dinheiro, colaborou com a família, sempre sustentou e de repente quebra. Tem uma quebra financeira muito forte e os filhos são obrigados a... Bom, vamos lá, gente, todo mundo vai ter que ajudar. E aí tem uma sensação de ajuda mútua, de todo mundo participa. E é uma coisa gostosa quando os filhos conseguem, ajudam e a família se une, né? Então, esses filhos crescem, os pais têm orgulho e ok, né? Agora, tem gente que, por exemplo, filhos de alcoólatras é muito comum isso, né? Pais que bebem e perdem tudo. E aí os filhos têm raiva disso, né? Perdeu não foi por uma situação onde quebrou e não dependeu dele. Não, ele se deixou quebrar, né? Ele foi levado por uma doença, não tratou, enfim, perdeu tudo. E os filhos têm raiva de, olha só, você arruinou nossa família. Mas muitos assumem, não, eu vou bancar e agora vai ser do meu jeito. Né? Então começa a dar dinheiro e organiza, esse dinheiro vai para isso, para aquilo, para aquilo. Então pode inverter aí um papel e ficar uma forma autoritária do filho para o pai. Porque foi uma circunstância e ele acabou foi chamado para esse papel, né? Que não era dele, mas ele foi chamado para isso. Bom, se ele não puser ordem aqui, quem vai colocar? Então, o filho pode ter raiva disso, ou ele pode se impor de uma forma muito autoritária, ou ele pode falar, bom, vamos lá, agora eu vou ajudar meu pai a se tratar. Eu consegui, eu venci, eu cresci, agora eu vou dar condições e levo o pai para se tratar, que é o ideal, né? Esse pai precisa de tratamento. Então, colabora, ajuda em casa, auxilia no tratamento do pai, e aí vem de uma forma legal, e ele fica feliz de estar contribuindo para uma recuperação do pai e recuperação da saúde financeira da casa também. Então, assim, tem várias situações possíveis, cada caso é um caso. O ideal é reconhecer, não tem que ter vergonha e se sentir humilhado porque o filho está ajudando, né? Muito pelo contrário, tem que ter orgulho. Que bom que eu pude criar um filho, que eu dei condições para esse filho crescer, né, evoluir e me ajudar no momento que eu estou precisando. Doutora Marina, são várias as questões, né? Porque as pessoas se sentem culpadas, ao mesmo tempo se sentem responsáveis, aí gera toda essa culpa, muitos não têm condições, né? Uma situação bastante complicada, Bruna, e tem muitas dúvidas do que é legal e o que não é legal. A gente vai ver a próxima pergunta de assinante aqui no nosso telão. Morei com meu avô quase a vida toda. Depois que saí de casa, ele assumiu uma dívida como fiador de um amigo. O que eu faço num caso desse? É a Renata que pergunta. Bem, obrigação legal, esse neto não tem nenhuma, né, com o avô, porque o avô foi o fiador. Porém, o avô, ele pode pedir também alimentos para o neto, desde que antes tenha pedido para o filho. Se não houver filhos, ou seja, o filho pré-morto, aí pode recair para o neto uma pensão de alimentos, mas uma dívida não pode recair sobre o neto, a não ser em caso de sucessão, que aí sim, foi aquilo que eu falei, no inventário, os credores podem se habilitar no inventário, mas fora isso... Não tem por que o neto arcar com essa dívida. Tá certo. Mais uma pergunta. Quando falamos de 3 irmãos, todos têm a mesma obrigação legal de amparar os pais? Tiago Oliveira. Muito boa pergunta, né? Porque às vezes fica só na responsabilidade só de um, né? Quer dizer, ou um assume essa responsabilidade. Por incrível que pareça, o Estatuto do Idoso, ele fala que o pai, ele pode escolher o filho que vai pagar os alimentos. Então, ele pode escolher o filho mais rico a pagar os alimentos. E os outros filhos podem também chamar ali de os outros irmãos. Só que isso não quer dizer que os outros vão ter que pagar. Porque um pode comprovar, olha, eu não tenho condição financeira nem de me sustentar, que sabe sustentar meu pai. Então, pode ser sim, 3 pagando alimentos, o pai pode entrar em face dos 3, para os 3 ajudarem, mas pode entrar só em face de um filho, o mais rico de todos.